Olá, pessoal! Olha nós aqui de novo com a aula do Goiás Bem no Enem, do conteúdo de redação, né? Vocês que estão aí na escola, trabalhando, se preparando para aquele momento que é tão aguardado todos os anos. O momento de fazer o Enem. E nós aqui estamos falando da redação, você sabe. Eu, professora Fabiana Sotini, estou com vocês fazendo essa preparação. E hoje, o que é que nós vamos fazer, professora? Nós vamos pensar sobre temas. Todos os anos a gente fica assim, pensando, se perguntando, imaginando como fazer uma boa preparação, né? Que temas podem cair? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: os temas, eles são escolhidos todos os anos considerando os temas transversais que vocês trabalham aí, que estão inseridos em todos os outros componentes da grade curricular. Os temas transversais, olhem em destaque, por favor. Os temas contemporâneos transversais são tema de meio ambiente, então sempre é uma pegada que pode ser, aí a gente não sabe exatamente, muitas vezes nós temos alguns palpites de qual direção em relação ao meio ambiente, né? Pode ser da educação ambiental, da educação para o consumo e outros. Pode ser o eixo da ciência e tecnologia. Se cair um tema sobre ciência e tecnologia, você está preparado para isso? O multiculturalismo, que é um tema muito bom, tem a ver também com a ética, a diversidade cultural, a educação, né, para valorização das matrizes históricas e culturais brasileiras. Está preparado? E economia? Se cair alguma coisa em relação à economia, que tem a ver com o trabalho, com a questão das finanças. Tema de saúde. Recentemente, quando a gente fala recentemente, é coisa de, sei lá, 5, 6 anos, caiu a questão da saúde mental. Mas tem outras questões de saúde que podem ser trazidas, né, como tema para vocês. Então é importante se trabalhar, se preparar para isso. E o que mais costuma cair é do eixo cidadania e civismo. Questão de vida familiar e social, educação para o trânsito, já caiu, né? Educação em direitos humanos, direito das crianças e do adolescente, a questão do envelhecimento. Então, esse eixo costuma ser o eixo mais contemplado, tá bom? Pelos temas que são escolhidos para o Enem. Então, o que eu quero que vocês compreendam? Que se preparar para o Enem, assim, muitos alunos têm medo do que pode ser o tema, de serem surpreendidos. O melhor caminho é se preparar por eixo. Porque você vai se preparar e você vai escolher alguns repertórios socioculturais que podem te ajudar. Você vai pensar em filmes que podem ser usados, você vai dar uma pesquisadinha em algumas leis, você vai procurar eventos ou casos que tenham aparecido na mídia, né, que tenham ficado famosos. Por eixo, fica fácil, você pode criar aí um documento seu caderno mesmo, fazendo uma listinha, porque favorece, facilita na hora de escrever. Dentro daquele eixo, do eixo, por exemplo, do civismo ou da ética, você tem todos aqueles instrumentos que, se cair no Enem, você está preparado. Então, hoje eu trouxe alguns temas para a gente pensar, ou alguns assuntos com possibilidades de tema. E eu quero que, a cada tema, você se pergunte: eu saberia escrever? Que ideias eu teria para escrever sobre isso? Tá bom? É um exercício super válido e sugiro que depois você realmente escreva. Vamos lá? Uma redação por semana? Vamos fazer esse desafio? São poucas semanas até o momento do Enem, então dá para fazer tranquilamente. E quando vocês estão assim na prática, com 1 hora vocês fazem uma redação muito boa. Eu garanto para vocês, garanto que os frutos serão doces, serão maravilhosos quando chegar o momento da colheita, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão aí, o primeiro assunto é xenofobia. Você sabe o que é xenofobia? Hein?
Observa aí a imagem de um bonequinho com diversas bandeiras diferentes, né? A xenofobia é aquela aversão a pessoas de outros lugares, outras nacionalidades. Imagine que você foi fazer o Enem e caiu esse tema, a xenofobia e os seus reflexos nas relações de trabalho no Brasil. Nesse caso, você teria que falar sobre o quê? Focar na questão do trabalho, percebe que pegou um tema e relacionou com vários eixos. No ambiente de trabalho, como a xenofobia se manifesta, né? Quais são os reflexos, as consequências disso nesse ambiente de trabalho? Tem que parar e tem que pensar. Você teria algum repertório para falar sobre isso? Não? E aí, hein? E se o tema for nesse sentido? Tá vendo a necessidade de se preparar? O que mais que nós temos? Vamos ver as outras possibilidades? Volta o slide para mim, por favor. A xenofobia e os desafios da convivência multicultural em sociedades globalizadas. Lembra que o tema é sempre grandão, não é novidade para vocês. Nesse caso aqui, teria que falar da xenofobia, dos desafios, né, os obstáculos para essa convivência multicultural de pessoas de diversas culturas, o que acontece hoje com as sociedades globalizadas. Né? Uma pessoa vai para outro país e vem pessoas de outros países e é preciso conviver. Quais são os desafios que aparecem? Cada um tem um jeito de ser e de viver, né? E a xenofobia no esporte? As barreiras e perspectivas de inclusão. Olha aqui para mim. Você está percebendo que o mesmo assunto tem uma diversidade gigante de possibilidades de abordagem. É xenofobia no trabalho? É uma questão. Então, vai te permitir argumentar numa determinada direção. É a xenofobia no esporte? Tem algum caso que você conheça, que você se lembre, de pessoas que são discriminadas fora do seu país de origem, que sofrem perseguição no esporte por conta disso? Eu tenho certeza que você se lembra de alguns casos, assim, algumas possibilidades. A questão da dificuldade de convivência. Talvez você tenha um vizinho que veio de um outro país e você percebe essas dificuldades. Tem a barreira da língua, tem a barreira dos costumes. Então, é uma série de coisas que, a partir da sua própria experiência pessoal, você pode encontrar o caminho de argumentação. Vamos voltar para o slide para ver os outros dois temas? As barreiras para a igualdade de oportunidades para imigrantes. Aqui pensando na questão do imigrante. Que barreiras existem para garantir a igualdade de oportunidades? Vamos pensar? Quem vem da Bolívia para o Brasil, da Venezuela para o Brasil, lá de alguns países da África. Que barreiras tem para essas pessoas terem igualdade de oportunidades? Com certeza tem barreiras em relação a documentos, à própria língua. Tem que outras possibilidades nós poderíamos aqui? E preconceito e identidade cultural em tempos de globalização. Então, com a abertura, né, de certa forma, das fronteiras, essa possibilidade de nós irmos de um país para outro, o que acontece? Problemas surgem. Problemas, eu digo, de situações que são conflituosas e precisam da nossa atenção. Como resolvê-los? É isso? E se esses temas caem no Enem, vocês têm que pensar e vocês têm que encontrar as formas de resolver. Então, cada tema é uma pegada diferente. Um mesmo assunto pode ter uma variedade de temas muito grande. Eu trouxe alguns, só para fazer a cabecinha de vocês aí, ó, girar e vocês pensarem. E agora? Xenofobia, tá tranquilo? Beleza? Então vamos ver uma outra possibilidade, um outro assunto? Acompanha aí para mim. Vacinação ou imunização. Principalmente depois da Covid, né? Esse assunto surgiu com tudo. E se caísse um tema como esse, os desafios éticos na vacinação, liberdade individual versus responsabilidade coletiva? E aí, lembrou, né, de tudo aquilo que aconteceu na Covid?
Ah, fala para mim. O que você acha sobre isso? Nós temos a nossa liberdade individual de escolher se nós somos vacinados ou não somos vacinados? Até onde vai a nossa liberdade individual? E se a gente está colocando, assim, a saúde pública, né, a saúde coletiva em risco? Então, nesse caso, esse tema seria nessa direção dos desafios éticos em relação à vacinação, à imunização da população. Atenção, presta bastante atenção aqui. Digamos que você tem as suas crenças pessoais. Na hora de fazer o Enem, você tem que considerar, olha só, desafios éticos. Você tem que escrever de forma a não ferir os direitos humanos. Então, sempre lembrando que na Constituição os direitos coletivos estão acima dos direitos individuais. Pense nisso na hora de escrever. Se você pretende, né, fazer uma boa redação e ter uma nota muito boa, você tem que saber equilibrar isso. As suas crenças pessoais, não deixar que isso atrapalhe ou interfira na redação que você vai produzir, tá? Produza uma redação politicamente correta, que leve em conta o que diz a lei. Combinado? Que mais? O que nós temos? Políticas públicas de vacinação, estratégias para melhorar a adesão e cobertura. Então aqui nós estaríamos falando do quê? Da questão da ação governamental e de que estratégias o governo, né, as instituições públicas poderiam lançar mão para convencer as pessoas a aderirem às campanhas de vacinação. Isso já foi feito em épocas anteriores, para que a população abraçasse ou aderisse a algumas ações de saúde, por exemplo, o combate ao tabagismo, né, ao fumo, ao cigarro. E em relação à vacinação, que estratégias poderiam ser utilizadas? Seria o momento de você falar sobre isso, certo? E que outra possibilidade eu trouxe aqui para vocês sobre a questão da vacinação? Olha aí no slide. Imunização e sustentabilidade. Olha o tema aqui, olha. Saúde com meio ambiente. Impactos ambientais e econômicos das vacinas. A graça, assim, do Enem e dos temas, eu sei, eu tô falando graça porque eu não vou fazer o Enem, né? Eu sei que para vocês é um pouco difícil. Mas é justamente a questão de relacionar temas e assuntos diversos e ali trazer tudo num tema só, numa proposta só. Isso pode ser um pouquinho difícil para vocês, mas eu sei que vocês tiram de letra, porque vocês já estão preparados para essas dificuldades, né? E eu sei, tá tudo caminhando muito bem. E qual outro assunto a gente pode trazer? Nós podemos trazer aí a questão do envelhecimento populacional. Olha que essa questão aí tá bombando, hein? O envelhecimento ativo, olha esse tema. Envelhecimento ativo, oportunidades de participação social e cultural para idosos. Aí nós temos o segundo, envelhecimento e qualidade de vida. Desafios sociais e culturais. Então aqui seria, esses dois temas, eles têm uma pequena variação, mas no sentido de que a população brasileira está envelhecendo, certo? As pessoas estão vivendo mais tempo. Antigamente, viver até os 50 anos, assim, algumas décadas atrás, nossa, era, assim, a coisa mais comum. Passar dos 50 era muito difícil. Hoje, é muito comum os idosos chegarem até os 90, e aí? Como inserir esses idosos na sociedade? Como é que eles podem participar da vida cultural, da vida social, com qualidade de vida, e não só ficar lá no cantinho, sabe, esquecido, isolado do mundo. São pessoas, são indivíduos que devem ter qualidade de vida e participar dessa vida social. Você teria o que escrever sobre isso? Você lembra de algum repertório sociocultural? Nossa, tem vários. E presta atenção nas notícias, tá? Todos os dias aparecem notícias, tem as novelas. Você assiste novela, que eu sei, né? Nas novelas, às vezes, tem um personagem lá que pode servir para exemplificar o que você quer dizer, certo? E a última possibilidade aqui do envelhecimento da população. O que é que nós temos?
Educação intergeracional. Gente, olha que palavra legal que o Enem adora colocar as palavras difíceis, vocês já sabem. Então, olha essa. Intergeracional. Combate ao etarismo. Você sabe o que é etarismo? E promoção da convivência. Etarismo é o preconceito em relação à idade, certo? Em relação a pessoas de outras idades. Então, a população jovem costuma ter um certo preconceito com as pessoas mais velhas. Gente, até a Madonna já sofreu preconceito. Sabe quem é a Madonna? Talvez você nem saiba, porque você é de uma geração ainda, né? Você é muito jovem, mas as pessoas quando vão assim, chegando aos 40, elas já são muito velhas para quem é jovem. E o preconceito existe. Então, nesse caso aqui, nós trouxemos essa possibilidade da educação intergeracional. Intergeracional, que envolve várias gerações. É da geração mais velha entender a mais nova entender a mais velha, certo? Para combater o que? O etarismo, esse preconceito e promover uma convivência de qualidade, uma convivência legal, uma convivência justa, equilibrada. Legal, né? Muito bom o caminho desses temas aqui. E olha, deixa eu contar para vocês. O Estatuto do Idoso foi aprovado já há alguns anos aí, deve ter uns 10 anos. Talvez um pouco mais ou um pouco menos. Hora boa de trazer esse tema para o Enem, viu? Porque o Enem gosta de fazer isso. Fica atento, tá? Que mais, professora? Qual outro assunto que tem? Viu que tá ficando bom? Dê para mim aí qual é o próximo assunto e vê se você está preparado. Lixo eletrônico. Eita, olha só, meio ambiente de novo. Tem a ver com tecnologia, tá vendo? Dois eixos diferentes. A indústria da tecnologia e a responsabilidade pelo lixo eletrônico. E outro aqui, desigualdade e lixo eletrônico. O destino do e-waste, é em inglês, né? Em países em desenvolvimento. E o descarte legal de lixo eletrônico, desafios e oportunidades no Brasil. O Brasil ficou com letra minúscula aí, se vocês perdoem. Então, olha só, nós temos aqui diversas possibilidades em relação ao lixo eletrônico, que estamos produzindo demais. Sabe aquela bateria velha? O carregador que não presta mais, está indo para o lixo? Isso está virando um lixo problemático. Então, esses temas aqui nos fariam pensar a respeito. Você saberia escrever? Olha, tem filme sobre isso, viu? Eu sei, tem algumas pessoas aí que já assistiram. E é uma possibilidade muito boa que nos faz pensar na questão da tecnologia, certo? Mais um assunto aí para a gente fechar. Crescimento das DSTs. E que quem é mais velho vive assustado com isso, mas os mais jovens não estão pensando. Então, e se cair o impacto das novas tecnologias e aplicativos de relacionamento no crescimento das DSTs? Sabe aquela facilidade ali de dar match, de encontrar alguém por um aplicativo como o Tinder? Pois é, isso pode estar tendo reflexo no crescimento das doenças sexualmente transmissíveis. E se fosse fatores contribuintes para o crescimento das DSTs? Uma análise social e econômica. O que será que pode estar favorecendo o crescimento dessas doenças sexualmente transmissíveis? Aí, esse tema traria, assim, essa possibilidade. As pessoas estão com mais possibilidades de sair, de conhecer gente, estão mais desapegadas. Essa questão das DSTs, né, que é no eixo de saúde, é muito importante, porque nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia, certo? Crescimento das doenças sexualmente transmissíveis. E isso aparece nas notícias, mas não é coisa que muita gente dá atenção. Então, eu sugiro que você se prepare para esse assunto também. Dá uma olhadinha, não custa não. Eu garanto que no final a gente vai comemorar bastante. E o que você estuda para um tema, muitas vezes pode ser aproveitado para outro, sabia? Sim, pode confiar no que eu digo. Então, agora é com vocês. Eu quero vocês trabalhando, praticando e escrevendo bastante. Combinado? Até a próxima e vem mais coisa boa pela frente. Beijão!